Desculpa, irmãos. Muito obrigado às irmãs. Eu não sei quanto vocês, mas fui muito abençoado com o louvor dessa noite. Desde o primeiro louvor até as irmãs. Essa música é um clássico da literatura, da música cristã, né? É uma história. Vai desde a salvação até a morte. Então, temos que prestar atenção na mensagem que é passada para nós cristãos. Irmãos, estamos aqui com a difícil tarefa de levar uma mensagem para que a gente aumente a nossa fé. Se fosse fácil, os próprios discípulos de Jesus não pediriam para ele, o próprio Jesus, para aumentar a fé dele. Se eles pediram para Jesus, imagina nós aqui, pastor. Estamos enrolados, né? No sentido de humanamente falando. Mas é isso mesmo que nós temos que fazer. Nós estamos aqui só de passagem. Somos peregrinos nessa terra. Como os irmãos cantaram aqui, acabaram de cantar agora aqui. Nós não tememos a morte. Quando enfim chegar o dia e que nós vamos enfrentar a morte, porque eu não quero morrer. Ninguém quer morrer, não é verdade? Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Mas nós temos que enfrentá-la. E nós não temos medo da morte. Nós somos o único povo que canta a morte. Se fosse os outros falando assim, não fica falando de morte, não, vocês vão orar. Não, a gente canta porque no dia que nós morrermos, os crentes cantam, os crentes se alegram com a morte de um, não, sente a perda, a tristeza da falta do ente querido, mas lá nos cantinhos dos velórios, a gente fala, nós sabemos para onde ele está. Um dia eu vou me encontrar com ele lá, é assim que a gente faz, amém? Mas essa campanha que nós estamos fazendo, pedindo para o Senhor aumentar a nossa fé, e o tema dessa noite, irmãos, é aumente o azeite da botija. É um tema bastante conhecido, né? 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. É a história daquela mulher, eu vou ler para vocês. Eu sei que vocês já ouviram inúmeras pregações sobre isso. Vários pregadores, 1 trilhão de vezes melhor do que eu. Mas espero que não dá para falar sem fé, sem tocar nesse assuntinho aqui. Sem tocar nessa passagem tão preciosa que tem vários ensinamentos para nós. Vamos ler aqui. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1, eu vou ler na minha versão aqui. Minha versão é atualizada, tá, queridos? Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse, meu marido morreu. Algumas falam, graças a Deus, né? Meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, presta atenção. O Senhor, mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro, veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento de dívida. O marido morreu e deixou uma dívida para a mulher. Eliseu perguntou, o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Ele emendou uma pergunta na outra, e é aqui que nós vamos focar. Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, mais conhecido como botija. Ele disse, vá pedir aos seus vizinhos que ele empreste muitas vasilhas vazias. Depois você, os seus filhos, entre em casa, feche a porta e comece a derramar o azeite nas vasilhas. E vão ao ponto e pondo ao lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com seus filhos e fechou a porta, pegou um pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, vendo o azeite, pague suas dívidas e ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo.
Pai bendito, lemos a sua palavra. Eu sei que por várias vezes nós já ouvimos essa mensagem tão preciosa. Mas essa noite, fala conosco. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. E a sua palavra, ela se renova, Senhor, a cada dia. Ela é como um alimento para nós. Entregamos nas suas mãos, fala conosco, assim como o Senhor já falou conosco nos louvores. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, eu poderia falar de Eliseu, o grande profeta, que pediu uma porção dobrada do seu mestre, que era Elias. Esses homens eram extraordinários. Eles viviam cheios do Espírito de Deus, ao ponto de Elias ser levado por um redemoinho vivo. Foi transladado. E Eliseu, que não é bobo nem nada, falou assim: olha, eu vi tudo o que esse profeta falou. Homens totalmente, vou usar uma palavra, né? Devotos de Deus. Assim, devotado é o seguinte: dedicados, especializados, oferecidos a Deus. Eles não tinham outra coisa na vida a não ser servir a Deus. E olha que naquela época era bem difícil. Eu poderia falar da mulher que estava lá e ela reclamou. Ela disse: olha, o meu marido era um dos seus discípulos, viveu contigo, viu, profeta? Nós conhecemos o Deus que você serve. E naquela época, irmãos, Deus só falava através dos profetas. Não tinha outro meio, não tinha igreja, não tinha um vizinho crente, não tinha rádio, não tinha Facebook, não tinha mensagem, não tinha escola dominical. Deus falava através dos profetas, único e somente. E o profeta tinha que ser santo, cabra tinha que ser bom. Às vezes esses profetas até fugiam dessa responsabilidade. Era tanta responsabilidade, tanto era o poder de Deus, que alguns deles não queriam fazer a vontade de Deus. Ou melhor, até queriam fazer, mas eles diziam: é muita coisa para mim. Tinha uns que diziam: eu prefiro morrer do que ter que fazer a sua vontade, Deus, é muito difícil. Mas nessa noite eu quero falar da botija. Quero falar do recipiente. Irmãos, essa mensagem é bem simples. O azeite é o Espírito Santo e a botija somos nós, né? Então, 3 coisas aqui importantes para que nós podemos receber e ser cheios do Espírito Santo. Porque se nós quisermos aumentar a nossa fé, nós precisamos de uma coisa: ser cheios do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo nós já temos. Você querendo ou não, irmãos, você tem o Espírito Santo. Porque se não tiver, a próxima coisa que você faz quando você aceita Jesus é se encher do Espírito Santo. Jesus acabou de morrer, subiu ao céu e falou para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou, mas não enviar um consolador, e ele vai ficar com vocês. Ele não vai andar, ele vai morar em vocês, dentro de vocês, na casa de vocês, aqui, essa casa aqui. Então eu e você somos templos do Espírito Santo. Foi uma promessa que ele fez e aconteceu lá em Pentecoste, no dia e na hora marcada. O Espírito Santo, Jesus chegou no céu, o Espírito Santo desceu, irmãos. As pessoas que estavam lá foram tomadas por aquele Espírito. Uns falavam em línguas estranhas, outros falavam das línguas uns dos outros. Essas pessoas, foi como um vento impetuoso que nós cantamos aqui. Acabamos de cantar o primeiro cântico. E encheu as pessoas. E aqueles discípulos que só tinham ouvido as palavras, eles eram leigos na questão sobrenatural. O exemplo de Pedro. Pedro havia acabado de negar Jesus. Negou Jesus por consciência. Ele falou assim: eu não vou falar que eu sou um deles. Porque se eu falar, olha o que está acontecendo com ele. Se eu falar, eu não quero passar por isso. Foi covarde. Sem o Espírito Santo ele foi covarde, foi medroso. Ele recuou, ele negou Jesus. Mas quando Jesus estava passando, preso, ele olhou bem nos olhos de Pedro e falou: espera aí, Pedro, eu não acabei ainda. Não acabei a obra. Mas também não vou falar de Pedro. Mas aí depois, quando ele desceu, irmãos, o Espírito Santo tomou Pedro. E aí tudo aquilo que o mestre havia ensinado para ele,
Ele falou, puxa vida, agora eu entendo. E ele foi o primeiro a sair. E pregou, 3.000 almas aceitaram Jesus. De um homem que era bruto, ignorante, negou. Eu sempre falo isso. Jesus escolhe pessoas que nós não acreditamos, irmãos. Deus faz daquele que não era, aquele que é. Daquele que não valia nada. Olha, Deus, quando ele escolheu Davi, tinha 7 irmãos, 6 irmãos lá, tudo forte, bonito, inteligente, estudado, com faculdade, com guerreiro, bonitão, saradão. Mas ele escolheu o menor, o lavrador, o pastor de ovelhas, aquele que ninguém, acabou tudo. O profeta falou, tem uma aí, mas, profeta, aquele jamais vai ser rei de Israel. Ele é um agricultor, ele é pastor de ovelha, ele não entende nada de Deus. Foi esse mesmo, chamou, olha a história de Davi. Então, irmãos, para receber o azeite, que representa o Espírito Santo, nós precisamos ser 3 qualidades de botija. Vamos juntar em uma só. A primeira é o desejo de receber. Porque todas as vezes, olha só, aqui no Velho Testamento e no Novo Testamento também, porque Eliseu pergunta para ele, o que eu posso fazer por você? Mas ela tinha acabado de falar, olha, meu marido morreu, eu tenho dívida para pagar, e os homens vão vir aqui e querem levar os meus filhos com um escravo. Você já imaginou essa situação, irmãos? A gente conta, a gente sabe o fim da história. Mas para aquela mulher ali, até então, ela não sabia o que ia acontecer, e nem tinha capacidade de ver, de saber o que ia acontecer, mas ela sabia que a única coisa que ela tinha ali era um representante de Deus, era Deus. E ela pergunta para um homem, né? O que eu posso fazer? Eliseu pergunta para ela. E a outra pergunta é, o que você tem em casa? Então, o que você tem em casa? O que nós temos em casa? Porque se ela não tivesse nada, ela fala, eu não tenho nada. Não tenho nada, mas ela tinha, né? Mas ele dá a impressão que Deus, através de Eliseu, sabia que ela tinha alguma coisa. Foi como a mulher lá do poço, Jesus perguntou assim para ela, dai-me de beber. Ele sabia que ele não podia falar com a mulher samaritana, ele sabia que ele não poderia nem falar com uma mulher, muito menos samaritana. Nem por aquele caminho ele podia passar. Mas Jesus passou lá, falou com a mulher, perguntou para ela o que ela queria. E ele perguntou para nós um dia, não foi, irmãos? Perguntou para mim e para você, a gente estava no fundo do poço, em situações que as pessoas diziam, esse não tem jeito, tem como. Mas Jesus perguntou para mim e para você, Leandro, o que você quer que eu te faça? Diga para mim. Tiago 1,6, irmãos, diz, entrega tudo o que é de Deus para Deus. E Tiago 1,6 diz assim, vamos lá ver. Hoje eu marquei aqui, Porém, peçam com fé, não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro, né? Então ele está dizendo assim, olha, tudo que vocês pedirem com fé, peçam com fé, não duvide, pois tudo que vocês pedirem, pois quem pede sem fé, é como a onda do mar, de que o vento leva de um lado para o outro. No 7, quem é assim, não pense em receber coisa alguma do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que fazer. Pois mais para frente nós vamos pedir, né? Peça com fé. Então, irmãos, quando você pedir, sabe o que pedir para Deus? Peça com fé. Não duvide de que Deus não pode resolver, seja qual for a situação. Foi o que essa mulher fez, né? Ela mais para frente nós vamos ver, né? Eu quero dizer para você, irmãos, entregue para que você possa receber. E quando o Senhor perguntar para você o que você tem na sua casa, entregue tudo que é de Deus para Deus, porque Eliseu queria
queriam dessa mulher o que era de Deus. Ele está dizendo, o que você tem na sua casa. Então, para aumentar a nossa fé, hoje que você veio aqui nessa noite, nessa quinta-feira, e a sua fé às vezes está abalada porque nós somos humanos e nós falhamos em pensamento, em tristezas. Nós decepcionamos as pessoas, decepcionamos a Deus. Irmãos, decepcionamos sim. Nós não damos a Deus o que devia dar, a oferta que nós devíamos dar, o tempo que nós devíamos dar, nós não damos. E não cometemos grandes pecados, mas os pequenos pecados, irmãos, ele faz com que o azeite vai diminuindo na nossa vida, né? O azeite vai se acabando. E a mulher falou assim, ele falou, o que você tem? Ela diz assim, olha, meu marido morreu, ela conta a história, o que eu posso fazer por você? Aí ele perguntou, diga o que você tem em casa. Ela, não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite. Por quê, irmãos? Porque naquela época, assim, Israel estava o reino dividido. Um rei mau, que era mau perante o Senhor, parecido com o que a gente vive hoje. E o marido morreu, tinha uma dívida para pagar, sem chance. Fim de linha, né? Beco sem saída. Não tinha como. Aí ele pergunta, o que você tem? Eu tenho um pouco de azeite. Ou outras palavras, irmãos, ela está dizendo assim, eu tenho um pouco de Espírito Santo. Quando a gente vê uma igreja igual hoje, né? O que nós cristãos, como igreja, nós podemos fazer para que esse culto ficasse cheio? Não depende só do pastor Paulo, da pastora Vera, da família. Depende de nós. E, Senhor, o que eu posso fazer por vocês para que vocês possam ser cheios do Espírito Santo? Porque para a gente encher essa igreja aqui, depende de nós. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazer como Pedro, sair e pregar o Evangelho com ousadia, sem olhar para trás, sem negar Jesus, sem pensar nas consequências de ter uma igreja cheia de pessoas, porque depois eles tiveram 3 mil almas, se converteram ao cristianismo e depois, imediatamente, eles tinham uma igreja com 3 mil pessoas. E aí o que fazer com essas pessoas? Então, irmãos, deseje receber de Deus. O Senhor está perguntando para você, o que você tem aí dentro de você? O que você tem? Você está dizendo, Senhor, eu tenho um pouquinho do Espírito Santo. Você imagina um copo, irmãos, né? Com um pouquinho só de azeite aqui. Tudo isso daqui para encher. Tudo isso aqui para encher. Você tem um pouquinho só. Só que nós, em vez de ter uma água bonita assim como essa, a gente vai enchendo aqui o nosso vaso cheio de coisas aqui. E aí não tem espaço para o Espírito Santo, mas ele continua dentro de mim e de você, tá bom? Você sabe que ele está dentro de você, nós sabemos, não sabemos? A gente não consegue deixar Jesus. Quando as coisas se apertam, que a gente vai para o canto assim, a gente se arrepende. Porque o Espírito Santo está lá espremido dentro de nós, porque colocamos tanta coisa na botija, né? Menos fazer ele crescer como uma massa de pão, né? Que a gente vai amassando, ele vai crescendo, vai se enchendo. Porque o que faz encher do Espírito Santo, né? A segunda coisa, irmãos, a botija precisa estar cheia da fé. Mateus 21, 22, se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Mateus 21, 22. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Irmãos, não tem outro jeito de o Senhor encher a nossa botija com azeite, com o Espírito Santo, se não for na oração. Não tem jeito. É naquele momento, sozinho, no secreto do seu quarto, com os irmãos na igreja, com a sua família, com seus filhos, ensinando eles, lendo a palavra, porque lembra? O que você está enchendo aqui? Big Brother? Política? Questionamentos. Eu fiz um estudo uma vez sobre o Corinthians e preguei na igreja sobre a paixão que o corintiano tem pelo time. Eu sou corintiano. E contei a minha própria história. Eu já fiz cada loucura pelo Corinthians, que eu confesso para vocês, irmãos, eu não fiz ainda como crente. E falei isso. Já apanhei de borracha de soldado. Já cheguei um dia que estava tão lotado
que eu quase morri, espremido assim, passei por aquele momento, você começa a suar, começa a faltar ar, e as pessoas começaram a jogar quem estava sobrando por cima, e ia passando de mão em mão aquele dia, eu falei, eu vou morrer. Mas mesmo assim eu entrei, falei assim, o cara falou, conseguiu comprar o ingresso? Eu quase morto. Falei, consegui, cara. Vai, Corinthians. Paixão do mundo. E os caras ganhando dinheiro, né, e abandonando, aquelas coisas todas, né. Eu ainda sou corintiano, mas parei, irmãos, parei com as drogas. Eu falei assim, eu preciso compensar isso para o Senhor, eu preciso fazer em dobro o que eu fiz pelo Corinthians, preciso fazer pelo Senhor. De você estar, né, cantando, falando, gritando lá, assiste o jogo o tempo todo em pé. A gente não consegue ficar em pé. Hoje eu não consigo porque eu tenho 2 próteses na perna, mas assistia o jogo 1h30 em pé, eu não reclamava. Aqui o pastor não manda a gente sentar, demora para ficar em pé. Toda hora tem que aplaudir, só para a gente pensar. Então, irmãos, nós precisamos nos encher de oração. Então, ore, irmão, ore. Ela tinha pouco azeite, né, na botija, ela tinha só um pouquinho de azeite. Era a última porção. Aí Eliseu chegou na hora, falou assim, olha, o que eu tenho só um pouco de azeite. Eliseu falou, então, faz o seguinte, eu vou multiplicar isso daí que você tem. Como? Como que a gente multiplica esse azeite dentro de nós? Mantenha o azeite dentro de você, não deixa acabar, ore de manhã, ore no caminho, ore no carro, ore no trabalho, ore em casa, ore na igreja. Nunca deixe a sua botija se esvaziar do Espírito Santo, tá bom, irmãos? Não fique sozinho. Tenha amigos crentes. Tenha igreja, tenha alguém que você possa confiar. Tá bom? Não deixe o Espírito Santo. Sou eu? Pensei que o Corinthians estava entrando em campo aí. Não deixe, irmãos. Não fique sozinho. Olha, você percebe quando o azeite está se esvaziando, não é verdade? Mas ele está dentro de você. Está dentro de você. E sabe quando a gente perde muito tempo com coisas... Eu estou falando de mim também, sabe? Da igreja. A gente perde muito tempo, às vezes até com ativismo mesmo. O ativismo me custou muito caro na igreja. Eu tinha atividades de segunda a segunda na igreja, reuniões e outro ministério. Tudo era pertinente. Era reuniões disso, reunião daquilo, reunião de liderança, ensinamento, discipulado, isso e aquilo. Quase perdi meu filho. Porque meu filho falou, pai, beleza, você é um crente da hora, mas você não tem tempo para mim. E aí, fui para outro caminho. Ele falou assim, eu sei igual a você? Mas eu faço tudo, cara. Eu trabalho na igreja, eu faço reuniões, eu prego, eu faço tudo. Ele falou assim, mas você não tem tempo para mim. Foi isso? Em outras palavras, foi isso que ele fez. Eu pedi perdão para ele numa vigília de fogo. O fogo estava caindo com o Espírito Santo. Deus falou assim, peça perdão para o seu filho na frente da igreja. E eu perdi. Perdão, meu filho, porque eu gastei tempo com a igreja e não dei atenção para você. A culpa é sua. Parte da culpa. Mas ele fez uma escolha. Mas nossos filhos precisam ver em nós um Deus livre. Nós servimos a Deus por amor. E é o Espírito Santo quem conduz. Porque tem um dia, irmãos, mesmo você fazendo a obra de Deus, você tem que parar, vai passear com seu filho, rola com ele na grama, vai na creche, vai ver o jogo de futebol dele, vai ver a aula de dança das meninas, leva sua filha para comprar esmalte, escova o cabelo, sei lá, os homens, as mulheres, vai fazer compra, pega um tempo, ouça o que ela tem para dizer, ouça o que o seu filho está dizendo. É só para nós dizermos. A terceira coisa, irmãos, é a botija da obediência. João 14:16. João capítulo 14, versículo 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro auxiliador, o Espírito Santo, para ficar com vocês para sempre. Vocês quem, irmãos? Para ficar com vocês quem? Diga assim, comigo. Bate no peito, fala comigo.
O mundo não pode receber esse Espírito. Então, um recado aqui de Jesus. Não, o mundo não pode receber, não se espante. As pessoas do mundo não entendem as coisas espirituais. Elas não entendem. O mundo não pode, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês, eu e você, o conhece, porque Ele está com vocês e vive em vocês, em nós. Tá bom, queridos? O Espírito Santo tem uma obra tão grande para fazer na vida de cada um. Se cada um de nós fizermos a obra que o Espírito Santo tem para nós individualmente, quando a gente se juntar, essa igreja aqui não vai, pastor, pode comprar depósito de bebida, o quarteirão inteiro, o lote do seu Ezequiel, porque não vai caber gente aqui. É porque nós estamos limitando o Espírito Santo na nossa vida. E está aqui um cara que fui pescar numa ida, não peguei um peixe. Estava só pensando. E eu pensando, o que eu posso fazer para melhorar meu relacionamento com Deus? Assim, fui sozinho, larguei a mulher, larguei tudo. Fui com a minha varinha de pescar, porque você sabe que os pescadores profissionais, eles levam um carrinho de 50 tipos de anzóis e tudo. Eu fui com a varinha, como é que chama aquela? Estica? Telescópio. Quando eu abri a varinha telescópio, eu parei o pesqueiro. Os caras, não é possível. Os caras pegando peixe de 200 quilos. E eu com a varinha telescópio. Aí eu peguei um livro para ler. Os caras falaram, não, ele não vai ler um livro na pescaria de peixe grande, né? Peguei um livro para ler. A pregação ao alcance de todos. Os caras, não é possível. Esse não é pescador. Peguei, pus um anzolzinho e joguei, assim. Os caras jogando aqueles molinetes lá no meio do rio. Mas eu estava pescando num tanque errado, irmãos. Eu ia pescar um peixe pequeno, mas eu queria... Era de peixe grande. Fiquei o dia inteiro tomando sol, lendo o livro e pensando. E os caras pegando aqueles peixes assim. Foi um desastre, né? Os caras falaram, a isca está certa? O senhor está bem? Eu falei, estou bem, cara. Mas eu estava pensando, irmãos, desculpa. Eu estava meditando e pensando, né? O que eu posso fazer, né, para melhorar meu relacionamento com Deus? E pontuando algumas coisas da minha vida que eu preciso melhorar. Falei, eu vou pensar um pouco. Voltei, aí, já tem algumas decisões? Falei, tenho. Eu só preciso fazer o que eu tenho que fazer. Eu estou adiando. Essa foi a decisão que eu cheguei. Amém, queridos? Fique de pé. Felipe, eu queria cantar aquela música. Já nem tem, né? Meu Senhor, minha vida oferecer. Você tá orando, hein? Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Espírito Santo de Deus, aqui está a sua igreja tão preciosa, esses irmãos tão preciosos, que hoje no feriado largaram as nossas vidas para estar aqui adorando o Senhor, porque como nós cantamos, Senhor, nós não temos muito dinheiro, nem muito conhecimento. O que nós temos é a nossa vida. E nós queremos entregar ao Senhor nessa noite. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida.
porque nós já conhecemos e sabemos a verdade e sabemos o que temos que fazer. Nós queremos ser vasos, botijas, cheias do Seu Espírito Santo, para ser usado pelo Senhor, como o testemunho do Valdecir na segunda-feira, lá no trabalho, onde uma palavra mudou a sorte de um casamento, Senhor. Onde nossos amigos, vizinhos, parentes, filhos, que estão sofrendo depressão, tristeza, angústia, dor, sofrimento, orgulho, vaidade, tudo isso, para que nós possamos um dia apresentar a solução que é Jesus. Por isso, nessa noite, Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, de uma forma simples, enche a nossa vida, tira de nós tudo aquilo que não agrada o Senhor, tira de nós tudo aquilo que não agrada o Senhor. Por nós mesmos nós não conseguimos, mas o Senhor sonda-nos e conhece as nossas entranhas, nossos sentimentos, e tira de nós essa noite, Senhor, tudo aquilo que não agrada a Ti, e enche a nossa vida, para que possamos fazer a Sua obra. E aqui está, Senhor, os pedidos dos irmãos, das irmãs, que trouxeram as fotos, os contratos, os currículos que estão ali, chaves de casa, e pedidos de oração, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, entra com providência em cada uma desses pedidos, dessas fotos, dessas famílias que estão aqui, ó Deus. Porque tudo que nós pedimos em oração está escrito na Sua palavra. E crendo o Senhor fará. Então estão aqui, Senhor, os pedidos. Ouça, Senhor, as nossas orações. E responde, Senhor, de acordo com a Sua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, que possamos ser cheios do Espírito Santo, ter fome e sede de Ti, e ter paixão, Senhor, e empatia pelo perdido, por aquele que não conhece a Ti. Em nome de Jesus.